E aí pessoal, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui para mais uma lista 5 e hoje vamos dar continuidade sobre o nosso assunto escatológico. Já falamos sobre o arrebatamento, já falamos sobre o que vai acontecer na grande tribulação, só que o que vai estar acontecendo nos céus, que é as bodas do Cordeiro e o tribunal de Cristo, onde será entregue os galardões nas coroas. Agora essa ainda vai ser a parte 2, porque ainda estaremos falando sobre a grande tribulação. Só que agora o que estará acontecendo na terra? No céu estará as bodas do Cordeiro e o tribunal de Cristo. E agora vamos falar o que vai estar acontecendo aqui na terra. Então, grande tribulação. Grande tribulação, já sabemos que ela acontece depois do arrebatamento da igreja. Ela não vai acontecer nem quando a igreja estiver no meio, nem quando estiver no final. A grande tribulação vai acontecer quando a igreja for arrebatada. Ah, a igreja não foi arrebatada ainda, estamos na grande tribulação? Não. Não estamos na grande tribulação. Podemos dizer que estamos na montagem do palco para a grande tribulação. Mas quando verdadeiramente a grande tribulação por si só começar a acontecer, a igreja não vai estar aqui, como vimos no outro vídeo. Que o que segura o anticristo de se manifestar é a igreja. O anticristo faz parte da grande tribulação. Então até quando a igreja estiver aqui, o anticristo não pode se manifestar e a grande tribulação não pode acontecer. Então isso nós já sabemos, que a grande tribulação é depois do arrebatamento da igreja, do primeiro arrebatamento invisível. E o que será essa grande tribulação? Será um período de 7 anos. 7 anos divididos em 2 períodos. 3 anos e meio e outros 3 anos e meio. A grande tribulação é definida como a grande aflição ou a aflição de Jacó. E isso está em Mateus 24, 21. Os adjetivos que podem ser usados também para a grande tribulação é ira, julgamento, indignação, castigo, hora do julgamento, hora de angústia, destruição e trevas. Tudo que você ouvir, algum desses adjetivos pode ter significado da grande tribulação. Vou dar pelo menos 1 ou 2 versículos aqui sobre cada um, se vocês quiserem anotar e estudarem, lerem depois, vocês que estão anotando, escrevendo aí tudo certinho. Ira pode ser encontrado. Vou passar um no Antigo e um no Novo. Tem alguns aqui que só estão no Antigo Testamento, então vou passar somente este. Ira pode ser encontrado em Sofonias, capítulo 1, versículo 15 e 18. Aí você também pode encontrar em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, e o versículo 9 e o 10. Ou em Apocalipse 6, 16 e 17. Tem outros versículos aqui, mas eu não vou passar todos para não prolongar o vídeo. Só vou passar alguns. Julgamento pode ser encontrado em Apocalipse, capítulo 14 e o versículo 7. O capítulo 15 e o versículo 4. E o capítulo 16, do 5 ao 7. Indignação, Isaías, capítulo 24, versículos 20 e 21, e o capítulo 34, do versículo 1 ao 3. Castigo, Isaías, capítulo 24, também, versículo 20 e 21. Hora do julgamento, Apocalipse, capítulo 3 e o versículo 10. Hora da angústia, Jeremias, capítulo 30, versículo 7. Destruição, Joel 1, 15 e trevas, Joel 2, 2. Sofonias 1, do 14 ao 18, Amós 5, 18. E o que será essa grande tribulação? O que vai acontecer? Para que a grande tribulação? A grande tribulação nada mais é que a ira e o juízo de Deus sobre a terra, sobre as pessoas que não creram nele. Eu vou ler aqui pelo menos 2 propósitos que há nessa grande tribulação de Deus. Para essa grande tribulação, o propósito de Deus em relação a Israel na tribulação é promover a conversão de uma multidão de judeus que entrarão nas bênçãos do reino e experimentarão o cumprimento de todas as alianças de Israel. Serão os remanescentes dos judeus. E o segundo propósito da tribulação é derramar juízo sobre homens e nações descrentes. Isso pode ser visto em 2 Tessalonicenses, capítulo 2 e o versículo 12. Ou seja, a grande tribulação vai ter 2 propósitos. Para derramar juízo sobre os descrentes, sobre aqueles que não creram em Deus e tudo mais. E o outro propósito será sobre Israel, que fará, vamos dizer assim, de tudo, mostrar prodígios, aqueles que
creram até mesmo em Deus antes da grande tribulação, que não fizeram parte do arrebatamento, entrarão nessa grande tribulação, que serão praticamente, vamos dizer, os desviados, aqueles que ouviram a palavra do Senhor, mas não deram atenção. São essas pessoas que farão parte de uma, vamos dizer, de uma classe que adorará a Deus mesmo na grande tribulação. Então, o propósito de Deus também na grande tribulação é ajudar, vamos dizer assim, promover conversão de uma multidão de judeus. Ou seja, vai mostrar milagres, prodígios, vai ter as duas testemunhas e tudo mais. Então esse é um propósito, e outro propósito é derramar o seu juízo, a sua ira sobre os descrentes. Que eu já falei aqui, que pode ser visto em 2 Tessalonicenses capítulo 2 e o versículo 12. Eu anotei aqui também sobre as 70 semanas que é descrito lá em Daniel 9. Mas só que eu não vou falar neste vídeo sobre as 70 semanas de Daniel. Por quê? Porque é um negócio longo. E eu queria falar assim um pouquinho mais devagar para poder entender, porque as 70 semanas de Daniel foi uma profecia que, claro, aconteceu lá no tempo de Daniel, que o Senhor revelou, que deu todos os anos exatamente perfeitos o que aconteceria até a destruição de Jerusalém, até o nascimento, a morte de Jesus, até sobrando uma semana que será a grande tribulação. Então eu queria falar assim um pouquinho mais compassado, onde o vídeo fosse diretamente somente para ele. Então se você quiser sobre que eu faça um vídeo sobre as 70 semanas de Daniel, o que é, o que significa, o que são essas semanas, como é dividida essas semanas, comente aí ou dê um like o máximo nesse vídeo para que eu veja que vocês querem que eu faça um vídeo à parte, vamos dizer assim, um vídeo extra, um vídeo bônus falando sobre as 70 semanas de Daniel. Porque é importante, porque faz parte também desse, vamos dizer, desse assunto da grande tribulação. Então vou pular essas 70 semanas de Daniel, e se você quiser que eu faça um vídeo à parte falando sobre as 70 semanas de Daniel, comente aí. E haverá salvação quando estiver lá na grande tribulação? Poderão aceitar Jesus, as pessoas poderão ser salvas, mesmo na grande tribulação, quando acabar esse período de 7 anos, as pessoas ainda podem ser salvas, as pessoas ainda podem ter um encontro com Cristo. Após o arrebatamento, um grande número de crentes que não foram fiéis no tempo da graça, ou seja, aqueles que não subiram no primeiro arrebatamento e entraram na grande tribulação, esses são as pessoas fiéis que não foram fiéis no tempo da graça, ficará na grande tribulação. E eu quero ler essa passagem com vocês, que está em Apocalipse, capítulo 7, e o versículo... Apocalipse, capítulo 7, e o versículo 13 a 15, que diz assim: Então um dos anciãos me perguntou: Estes que estão vestidos de branco, quem são eles? E de onde vieram? Respondi-lhe: Senhor, tu sabes. Disse-me ele: Estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu templo, e aquele que está sentado sobre o trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles. Ou seja, aqui é uma pergunta dizendo: Senhor, quem é aqueles que estão debaixo do trono de Deus? Quem é aqueles vestidos de branco? O Senhor vai responder: são pessoas, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Ou seja, quando estiver na grande tribulação, haverá sim salvação. As pessoas ainda poderão aceitar a Cristo. A salvação, vamos dizer assim, ainda estará em aberto. As pessoas ainda poderão ser salvas, mesmo na grande tribulação. Porque aqui vai dizer que as pessoas que estavam vestidas de branco eram pessoas que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes. Ou seja, estavam fazendo parte da grande tribulação, mas naquele tempo de angústia, de aflição, como nunca viu antes, eles resolveram lavar as suas vestes e branquear no sangue do Cordeiro. Ou seja, eles não acreditaram ou não creram, não deram atenção o suficiente para ser salvos no tempo da graça, mas na grande tribulação eles resolveram limpar as suas vestes e branquear no sangue do Cordeiro. Então sim, haverá salvação. Em outro momento, vemos que esses, para serem salvos, serão mártires. E eu também quero ler essa passagem com vocês, que está em Apocalipse, capítulo 20, e o versículo 4, que diz assim: Vi também tronos, e aos que se assentaram sobre eles foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus
e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa, nem nas mãos. Eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Ou seja, aqui vemos uma outra passagem que afirma que haverá salvação na grande tribulação. Por quê? Porque estes são aqueles que não adoraram a besta, que não colocaram a marca em suas mãos, que não colocaram a marca em sua testa, e terão o poder de julgar. E aqui também vai falar que eles sofreram mártires, foram degolados por causa do testemunho de Cristo. Alguns serão salvos no final da grande tribulação e vão dizer, não serão mortos, eles passarão pela grande tribulação sem morrer. Mas alguns precisarão dar a sua vida por amor de Cristo. Chegará uma hora que chegará, não sei, vamos aqui colocar um exemplo, um soldado, apontar uma arma e dizer se nega Cristo ou não, se nega Cristo ou não, e vai acontecer todo aquele processo para quem nega ao Senhor, e a pessoa vai bater o pé e dizer, não quero negar a Cristo. Eles serão mortos, degolados, e estarão lá por mártir de Cristo, porque resolveram doar a sua vida por Cristo e estão lá. Então sim, haverá salvação. E todos que não tiverem coragem de entregar a sua vida por amor de Cristo e não se opuserem ao governo do anticristo, antes aceitarem sua marca, estarão condenados, e já não haverá salvação para estes. E eu quero ler isso daqui também com vocês, que está em Apocalipse 14, versículo 9 a 12, que diz assim: seguiu-os ainda o terceiro anjo, dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos, diante do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. Não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Aqui está dizendo, aqueles que receberem a marca, aqueles que receberem a marca da besta na mão, na testa, adorarem a besta, não terá mais salvação. Ah, mas e se eu fizer a marca na mão, se eu pôr a marca na testa, e se eu adorar a besta, vamos dizer, por só 2 anos, e de repente eu quiser mudar, e de repente quiser tirar a marca? Não, não terá isso, não haverá esse tipo de negócio, esse tipo, vou tirar a marca, agora eu vou passar a adorar a Deus, e não. Aquele que puser a marca na mão, aquele que colocar a marca na testa, aquele que adorar a besta, vamos dizer, já era, não tem mais salvação para estes que estiverem a marca. Então não tem volta. Eu coloco a marca aqui por 3 anos e meio na mão, na testa, de repente os outros 3 anos e meio eu começo a adorar a Deus e me arrependo e Deus me salva. Não. Se colocou a mão, se colocou a marca na mão, colocou a marca na testa, não tem mais volta, não tem mais salvação para esses que colocarem a marca. Mas só que eu também quero ler isso aqui com vocês, Apocalipse 20 e o capítulo 20 e o versículo 6. Vai dizer assim que tem salvação na grande tribulação? Sim, mas olha o que o capítulo 20 de Apocalipse, o versículo 6, vai dizer. Bem-aventurados e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre eles não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante os 1000 anos. O que é bem-aventurado? Muito alegre, mais que alegre, aquele que faz parte na primeira ressurreição, ou seja, no arrebatamento, aquele que vimos, quando o Senhor vem até os céus, os mortos ressuscitam primeiro, e os que estão vivos transformam o corpo em incorruptível, imortal, e se encontram com Cristo nos ares. Esse é o primeiro arrebatamento, essa é a primeira ressurreição. A Bíblia, Apocalipse capítulo 20, e o verso 6 vai dizer, bem-aventurados e santos aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. Por quê? Ah, mas não vai haver a salvação também na grande tribulação? Vai! Mas só que imagina comigo agora, você tem todo o direito, você tem toda a liberdade de aceitar a Cristo, sem ninguém te forçar, sem ninguém te apontar uma arma na cabeça, sem ninguém te torturar por isso. Então bem-aventurado é aquele que faz parte na primeira ressurreição. Na segunda parte aqui na grande tribulação vai ter salvação, sim, mas imagina o tormento, imagina a aflição, imagina você posto assim na parede, sua mãe, seu pai, seu irmão ali, e de repente um fala assim, você rejeita Cristo, você nega Cristo? Não, e de repente ele vai torturar o seu irmão, de repente você ainda nega Cristo? Não, de repente ele vai torturar sua mãe, vai torturar o seu pai. Olha que angústia,
olha que aflição vai ser, vai ter salvação, vai, mas você vê todo esse processo, você vê todos esses mártires, você vê todas essas coisas na sua frente, você ficar com essa afirmação, não, eu não vou negar a Cristo, e sua mãe sendo torturada, o seu pai sendo torturado, e você não vou negar a Cristo, você vê tudo isso. Então, bem-aventurados e santos, aqueles que fazem parte na primeira ressurreição. E a outra parte também que faz a parte da grande tribulação é os 144 mil. O que são esses 144 mil pessoas que aparecem em Apocalipse? São remanescentes judeus. Ou seja, a Bíblia vai dizer que é 12 mil de cada tribo. Tem as 12 tribos, 12 vezes 12, os 144 mil. E isso pode ser visto em Apocalipse 7, do versículo 2 ao 4. Eles clamarão ao Senhor no final da grande tribulação. Aqui tem sobre também, que eu não vou dizer, porque eu também queria fazer um vídeo à parte, porque são muitas coisas, e eu queria também, assim como as 70 semanas de Daniel, dizer assim mais compassadamente, que é sobre os juízos da grande tribulação, o que vai acontecer entre o capítulo 6 até o capítulo 18 de Apocalipse, que são os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças. Quando que isso vai acontecer? O que é esses 7 selos? O que é essas 7 trombetas? O que é essas 7 taças? O que é isso? Para que tudo isso? Então, eu queria falar sobre isso em um outro vídeo. Então, acabamos por aqui a grande tribulação, o que vai estar acontecendo aqui na terra, tormento, como Mateus vai dizer, como nunca foi visto antes. E isso aqui sobre as 7 trombetas, os 7 selos, as 7 taças, vamos ver que vai ser um negócio realmente, como posso dizer uma palavra, tenebroso. Vai ser realmente horripilante, vamos dizer assim. Os 7 selos, não que esses 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças acontecerão tudo numa mesma hora, mas vão ser sucessivos. Vai acabar os 7 selos, vão entrar 7 trombetas, acaba as 7 trombetas, entra as 7 taças, e vamos ver que as taças, ele é tipo uma coisa a mais, uma intensificação, vamos dizer assim. Se o negócio já tá ruim, vem as taças da ira de Deus, intensificando mais ainda a dor, intensificando mais ainda a destruição. Então a grande tribulação vai ser uma coisa realmente nunca vista, um tempo nunca visto. Então, se vocês querem saber sobre as 70 semanas de Daniel, sobre esses juízos da grande tribulação, que são os 7 selos, os 7 trombetas e as 7 taças, deixa um comentário aí. Eu quero saber o que essas 70 semanas de Daniel, eu quero saber o que esses juízos de Deus na grande tribulação, para que eu possa ter um ensino mais completo escatológico. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui para mais uma Lista 5. Até uma outra sexta-feira, que estaremos continuando esse assunto sobre escatologia, sobre arrebatamento, sobre o fim dos tempos. Lembrando que não é o fim do mundo, porque o mundo não vai acabar, é o fim dos tempos. Os tempos acabarão, esse tempo de contagem de anos. Então é fim dos tempos e não fim do mundo. Então, você que chegou aqui, gostou desse vídeo, deu like, compartilhe esse vídeo para as pessoas que também querem aprender, ou que tipo até sabem, mas querem firmar, querem ter versículos para apoiar o que sabem. Então, até uma outra próxima sexta-feira com a continuação deste assunto. Muito obrigado, fui!